achou, me espere. Amém. Amém, irmãos? Amém. Ih, esse amém foi fraquinho demais. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos ler. Josué 4, primeiro. Tendo, pois, todo o povo passado ao Jordão, falou o Senhor Deus a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhe, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar parado, pousar os pés dos sacerdotes. Tomai 12 pedras e levai-o convosco, e depositai no alojamento que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolheu dos filhos de Israel, um de cada tribo, disse: Passai diante a arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levando sobre o seu ombro uma pedra, a qual a tribo dos filhos de Israel. Por isso, seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vós significam essas pedras? Então lhe direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. E passando elas foram as águas do Jordão cortadas, essas pedras serão para sempre, por memória aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel, como Josué ordenar, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número da tribo dos filhos de Israel, e levantaram-no conosco até o alojamento, e depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levou a arca do Senhor, e ali estão até o dia de hoje. Pode tomar teus assentos. Irmãos, eu confesso que eu estudei, foi luta, peguei um resfriado que só Jesus, mas tudo tem um propósito de Deus. Fiquei 5 dias, irmãos, meio baleado, deixa eu ver a expressão da palavra. Consegui trabalhar ontem, sábado, né? E o que eu entendi, irmãos, qual o significado dessas pedras? Essas pedras, elas são um memorial de fé, né? Como já foi falado aqui, que o pastor falou de gerações, né? E foi a confirmação do que eu entendi, né? E eu acredito que Deus, ele estava trabalhando e garantindo que as próximas gerações que iam vir na época de Josué soubessem do que Deus fez na vida dos seus pais. É muito importante que você, pais, saibam marcar o dia a dia da nossa família, o dia a dia dos nossos filhos, com o símbolo da presença de Deus, né? Agora eu pergunto, mas que símbolos são esses, né? Vocês devem estar se perguntando. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem. É importante que seu filho ou sua filha veja você lendo a Bíblia Sagrada. Eu não sei se você tem esse costume, né? Que eles vejam você falando do amor de Cristo. E também é importante que você leia a Bíblia Sagrada para o seu filho, porque você lendo a Bíblia Sagrada para ele, lá na frente, ele vai se lembrar disso e vai dar o mesmo ensinamento à sua neta ou seu neto. Então isso se passa de geração a geração. É muito importante que a presença de Deus faça parte do nosso dia a dia, seja no trabalho, no carro, ou também até mesmo você andando na rua, como fala, né? A pastora fala, o povo da última aliança é maluco, nós somos malucos, né? Então sempre chama a presença de Deus para você, deixa as pessoas acharem, né, que você é doido, que você é maluco, ou que elas falarem o que elas quiserem. O importante é que a presença de Deus seja na sua vida. Convocar a presença de Deus para dentro de você. Você fazendo isso, você está construindo um memorial de fé. Vou falar um pouco sobre mim, meus irmãos, um pouco do meu testemunho, que ele se encaixa dentro desse entendimento. Eu fui crescido num lar evangélico, né, Deus e amor, não sei se todos sabem. E meu pai nos deu um ensinamento, né? Porque, como se diz, isso vai de geração a geração. A geração do meu pai foi uma, a minha geração está sendo outra, e vai, né, em sequência. E ali eu cresci num lar evangélico, na Deus e Amor. Eu acredito que alguns sabem que a doutrina da Deus e Amor é muito rígida.
a gente não podíamos fazer nada. Então, vocês têm noção, nenhuma camisa do Ben 10 a gente podíamos usar, porque tudo para eles não é de Deus, né? E ali meu pai nos ensinou o caminho que devemos nos andar. Graças a Deus todos estão, né, no caminho até o dia de hoje, né? Por mais que a gente deu uma voltinha, mas não chegou a fazer, né, o que realmente o inimigo queria, né? E também passando uns 3 anos atrás, né, eu já estou 4 anos com o Thaís, mas essa tribulação ela vinha, né, desde o início, e eu não sabia lidar com o problema dela, porque tem muitas pessoas que têm esse problema, que sim, é uma doença, que é a depressão, mas ela tem cura. Eu acredito que Deus, ele é o médico dos médicos, que ele pode curar, né? E para isso você também tem que querer e tem que buscar a sua libertação, né? Porque não é por força e nem por violência. E eu ali, toda vez, trabalhando cansado, né? Sempre que nós não éramos, né, da igreja, eu fui, como eu falei, fui crescido num lar evangélico, e ela não. E ela falava que, como estava em casa, lavando louça, fazendo seus deveres de casa, ela sentia um vento, alguma coisa passando a mão nela. E eu, todo turrão, alguns me conhecem, sabe como que eu sou, né? Eu era igual Tomé, acreditava para ver. E ela falava: Carlinhos, tem alguma coisa errada, eu não consigo ficar em casa, eu sinto um arrepio, uma coisa diferente, eu não sei o que está acontecendo, já senti alguém passando a mão em mim e tal. Eu falei: Thaís, deixa de ser doido, repreende isso, não aceita isso não. E ela falou assim: não, Carlinhos, não, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. E ela, com essa depressão, chegava em casa e eu não conseguia entender o problema dela. Eu chegava em casa e encontrava essa menina sentada, chorando. A casa, que Deus que me perdoe, um trator passou. Ele só passou por cima, porque ele não passou com a concha para levar, não. E eu falava assim: oh, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu não conseguia entender, porque eu queria uma companheira, ao mesmo tempo queria uma empregada. E eu acredito que se você tem uma companheira para te ajudar, para somar, por que você também não pode somar com ela? Eu sei que a gente tem nossos dia a dia de trabalho que é cansado, principalmente independente do trabalho. A gente trabalha sentado, tem gente que trabalha em pé, né? Graças a Deus, Deus me deu uma profissão que eu amo, que eu faço o que eu amo, e também é cansativa. E eu não conseguia entender, chegava em casa turrão, querendo quebrar tudo. Eu falei: se continuar desse jeito, eu vou mandar você para tua mãe, e não sei o que lá, irmão. Foi difícil. Até que chegou um dia que ela falou: Carlinhos, minha médica quer conversar com você. Eu falei: pronto, tem alguma doença. E cheguei até lá e ela falou pra mim assim: meu filho, não tem como você tentar tapar uma ferida abrindo outra. E tem momentos que a gente acha que a gente tá certo, que tá certo, que tá certo, mas a gente não quer falar se eu te ajudo. Meu Deus! Né? Porque muitas das vezes, irmão, nós temos que se humilhar por mais que a gente tá certo. Eu, no meu ponto de vista, eu achava que eu estava certo, mas ao invés de eu estar ajudando ela, eu estava atrapalhando. E eu falei para ela: o que eu vou fazer? Aí ela me falou assim: eu preciso que você me ajude. Se você chegou em casa e encontrou isso, faça. Se você vê que está com roupa suja, faça. Sabe por quê? Porque a cabeça dela não está legal, não está bem. Isso tudo antes de nós ir para o evangelho. E eu falei assim: tá bom. E aí, um dia depois, eu vi um vídeo no Facebook, a qual a menina também tinha depressão. E a mãe dela estava chegando de carro e encontrou ela deitada no chão da garagem do carro, né, onde o carro ia entrar. A mãe dela simplesmente tomou uma atitude linda, que impressionou principalmente ela, que ela jamais esperava. E aí eu me coloquei naquela situação. Você imagina você chegar em casa todos os dias, já acostumado a ver aquilo, gritar, brigar, xingar, fazer o que não devia fazer, né? E eu, depois que eu vi aquele vídeo, eu tomei uma atitude. O que a mãe daquela menina fez? Chegou em casa, viu ela deitada na chão da garagem, ela simplesmente parou o carro distante, veio andando e deitou do lado dela. Aquela atitude, eu acredito que jamais aquela menina esperasse da mãe, porque a gente não consegue entender, só entende quem viveu, né? Então eu fiz o que? Eu me coloquei para fazer alguma coisa para a gente poder distrair a mente. Aí tinha um menino que estava trabalhando comigo, deixei ele no serviço, e eu passando a um cruzamento, veio um rapaz, né? Lá na época não tinha preferencial, mas todo cruzamento a gente que é motorista tem que parar, independente se é principal, se a coisa é sua, não, mas você tem que parar. E conforme eu passei, irmãos, eu nem estava rápido, estava devagar, veio um rapaz e bateu na lateral do meu carro e quase acabou com tudo. E eu não ia parar, confesso que eu não ia parar, eu parei um pouco mais à frente. E quando eu vi que ele saiu do carro com a criança no colo,
eu fui até ele, parei o carro mais à frente e fui até ele. Aí ele começou a xingar, começou a falar o que não devia falar. Eu falei, irmão, o que quebrou no seu carro? Ah, quebrou isso, quebrou, que eu vou pagar. Não se preocupa não, eu vou pagar. A menina tá bem. Logo após chegou a mãe da menininha também, falando um monte de coisa. E resumindo, fui pro mecânico. Tinha acabado de tirar o carro da oficina e voltei pra lá de novo. E graças a Deus, Deus usa aquele homem, por mais que ele é zarudo, por mais que ele é meio maluco, mas Deus usa ele. E ele falou pra mim assim, Carlinhos, esse acidente seu não foi em vão. Deus mandou você vir aqui porque eu tenho uma palavra de Deus pra você. E sendo que eu estava passando todo aquele processo e ele não sabia. Para você ver, quando Deus quer confirmar algo que você precisa ouvir, ele usa qualquer um. Deus usou a mula para falar com o balão, porque não pode usar um doido para falar contigo. E simplesmente ele falou, Carlinhos, você está matando essa garota em palavras, ele sem saber. Cara, você precisa mudar de vida. Você precisa tomar um rumo na sua vida porque você conhece o Evangelho. A Bíblia diz, amor ou dor, o que você prefere? E eu falei pra ele, cara, eu nem sei mais o que fazer, porque a sua luta, eu não consigo entender. Ele fala, irmão, tudo é um processo. Para você passar pelo processo, tem, como diz, há um tempo determinado para todas as coisas, como já foi falado aqui. Então, qual tempo você está vivendo? Eu falei pra ele assim, tá bom. E ele foi e revelou tudo, né? Tudo mesmo que a gente precisava ouvir mais um pouco. E aí isso foi numa quinta-feira, e na época, sexta-feira, tinha culto de libertação lá na Matriz, né? E eu mandei mensagem pro meu irmão, né? Louva a Deus pela vida dele e pra vida da Vivi, né? Que foi através deles que hoje eu estou onde eu estou, eu e Thaís, né? E ele falou, irmão, vai ter culto amanhã, vai que vai ser benção. Eu falei assim, eu vou. Ele aconteceu alguma coisa, porque você não é de ir pra igreja, e eles me conheciam na época, eles sabiam como que eu era. E eu falei assim, vou sim, irmão. E fui. Cheguei lá, sentamos no último banco. Pastora Sandra estava lá no altar, com o presbítero pastor Adriano. E eu falei assim, vou sentar lá atrás. Mas antes de eu ir, eu tomando meu banho, falei, Senhor, se realmente foi tudo, se foi o Senhor, né, que falou tudo aquilo na boca do teu filho, eu quero que o Senhor me confirme. Porque a gente não acredita. A gente quer confirmação de Deus. A gente pede confirmação para Deus. Deus confirma e a gente não acredita. E a pastora, ela chamou a gente lá na frente, dizendo que sentiu de Deus para orar pela gente. E ela revelou, graças a Deus revelou para ela, né, usou a boca dela. E ela falou tudo aquilo que ele falou pra gente mais um pouco. E foi ali onde tudo começou, a nossa vida no Evangelho, né? Ela pediu nossas alianças para poder estar orando, para a gente poder estar seguindo uma nova caminhada. E a partir daquele momento eu decidi, né, a tomar o primeiro passo, a dar o primeiro passo. Porque a Thaís, ela tinha falado para mim, Carlinhos, eu preciso mudar, eu preciso ver o que eu tenho que fazer, porque assim eu não posso ficar. E eu tinha falado para ela, Thaís, gente, só tem dois caminhos. Servir a Jesus ou a gente procurar uma casa espírita. Porque você tem que ser tratado, isso é espiritual. Não tem remédio que cure, só Jesus. E ela falou, o que você prefere? Foi aonde eu escolhi a servir ao Senhor. Né? Então, Aleluia! o que eu quero dizer aqui sobre o ensinamento dos vossos filhos, sobre aquilo que o meu pai deixou, me ensinou, né? E ele passou isso para mim e é o que eu vou passar para minha filha. Glória a Deus, então, aleluia. Irmãos, isso passa de geração a geração, né? Agora eu pergunto, o que você tem ensinado aos seus filhos? Será que você tem feito eles a terem um memorial de fé? Porque isso, irmãos, significa um memorial de fé. Ou você está dando mau testemunho para os seus vizinhos, parentes, ou até para você mesmo, porque muitas das vezes você fica se perguntando, que testemunho que eu estou dando? Que testemunho que o meu vizinho está pegando o meu? E, mal bem, irmãos, nós somos observados todos os dias. Ninguém nos nota quando a gente faz algo certo. A gente faz 99% certo. Quando a gente faz 1% errado, nós somos criticados. E muitas pessoas estão esperando isso, um erro nosso. Entendeu? Porque muitos dizem, para servir a Deus como Ele está servindo, eu prefiro estar da forma que eu estou. Que testemunho é esse? Só que eles esquecem que Deus diz, venha como estás, mas não permanecesse desta forma. E então, irmãos, todos os erros que foram cometidos lá fora serão apagados. Porque quando você desce sobre as águas, nova criatura seremos.
Porque quando você tem a presença de Deus, ela faz você ser diferente. Glória a Deus. E eu trouxe o meu amigo aqui, irmãos, porque na hora sabe como que funciona? O nervosismo bate, as palavras somem. E eu espero que eu seja boca de Deus para você nesta noite. Glória a Deus. Eu espero que você possa levar para casa aquilo que você vem buscar. E eu vou ler o versículo 14, que ele diz assim: naquele dia, em Josué, no 14, ele diz: naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo o Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Glória a Deus. Perceba que quando a arca da aliança do Senhor saiu de dentro da água do Jordão no ombro dos sacerdotes, o rio do Jordão voltou a correr impetuosamente. A presença de Deus, irmãos, ela bloqueia o que precisa ser bloqueado. Meu Jesus. Eu não sei o que está precisando ser bloqueado na sua vida para Deus poder trabalhar e operar. Mas eu tenho a certeza que se você abrir o seu coração e chamar a presença dele, ele vai bloquear tudo aquilo que precisa ser bloqueado. Agora eu lhe pergunto, o que precisa ser bloqueado na sua vida? Você já parou para pensar nisso, irmão? Isso é uma reflexão. Para Deus abrir uma porta, a outra precisa se fechar. Você está esperando essa porta se fechar ou você mesmo pode fechar? Tem coisas, irmão, na nossa vida que nós podemos fazer. Às vezes nós oramos por um emprego melhor. Senhor, eu preciso de um emprego melhor. Senhor, eu preciso de um carro melhor. Senhor, eu não sei mais o que fazer. Às vezes Deus está esperando o seu primeiro passo. Porque muitas das vezes nós queremos o emprego e espera vir. É a mesma coisa. Qual o segredo da oração? É orar e ter ação. Por isso que fala oração. Se a gente tomar as atitudes que devemos tomar, irmãos, eu acredito que a gente vai viver um pouco melhor. A gente vai ter realmente aquilo que Deus quer que nós estejamos. Como disse, eu vou voltar um pouquinho lá atrás. Tudo tem seu tempo, mas também nós temos que correr atrás. Né? A presença de Deus, ela faz fluir o que precisa fluir na sua vida e na minha vida. Isso é importante que nós acrescente Deus em nossas rotinas, porque isso faz a diferença. Nunca deixe a presença de Deus sair, porque quando a presença de Deus sai, o milagre ele cessa. Meu Deus. O inimigo ele entra para fazer a arruaça, faz o estrago que ele quer fazer. Então vamos fechar essa brecha, vamos bloquear tudo aquilo que precisa ser bloqueado. Meu Deus. Nunca deixe essa presença de Deus sair. Vamos sempre chamar e convocar a presença de Deus para conosco. Amém, irmão? Eu vou estar lendo agora o 23 para a gente poder tá encerrando, que também não é de muito falar, né? E de pouco ouvir. E o versículo 23, ele diz: porque o Senhor, vosso Deus, fez secar as águas do Jordão diante a vós, até que passares o Senhor, vosso Deus. Deus fez ao mar vermelho, a qual secou perante nós, até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte até o fim de que temas ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Uma coisa, irmão, eu tenho certeza que Deus ele age em todas as gerações. Gerações vai, gerações vêm, como eu falei já no primeiro. E eu acredito que o Senhor ele queria que fosse ministrado às próximas gerações, que assim como ele fez no Jordão e como ele fez no Mar Vermelho, se eu e você estivéssemos vivendo naquela época, naqueles dias, quando Moisés morreu, a gente não seria tentado a acreditar que Deus ele não operaria mais maravilha como operou com Moisés. Mas isso foi um engano. Depois que Moisés morreu, veio Josué. Deus sempre vai operar e fazer milagres, maravilhas acontecer. Não vê eu e você, cada um tem o seu testemunho. Um passou pelo vale da sombra da morte como eu passei. Eu também tenho vários testemunhos. Uma vez eu vindo da igreja, peguei uma linha de pipa no chão, era pequeno, moleque, e coloquei aquela linha na boca e fiquei brincando com meu pai. Aquela linha, ela enrolou na minha garganta e não deixou respirar. E automaticamente meu pai viu que eu fiquei para trás e ele veio correndo e com a boca aberta. Ele ficou só um pedacinho da linha no meu dente e eu era criança, eu não tinha nem noção daquilo.
Ele puxou aquela linha, conforme puxou, eu voltei a respirar. A outra vez aconteceu da mesma forma. Eu comprei uma bala tamarina, sabe que a bala tamarina é redondinha, né? Eu criança, moleque, cara, eu botei aquela bala na boca e comecei a brincar, jogar bola, tava brincando dentro de casa com meu irmão Charles. E aquela bala desceu na minha garganta e ficou entalada. E meu pai tinha acabado de chegar da peixaria e eu pulei, irmãos, eu pulei igual o sapo, eu lembro daquela cena até hoje. Já viu o sapo pulando, que ele foi pulando de um lado pro outro? Fui eu. E minha mãe nervosa, desesperada, minha mãe não sabia o que fazer. Na hora Deus falou pro meu pai, pega óleo. Meu pai pegou 2 colheres de óleo, ele empurrou na minha boca e bateu na minha garganta. Thaís, eu acho que nem sabe disso. A bala tamarina desceu, mas eu fiquei com aquela impressão que a bala ficou, mas eu voltei a respirar, mas machucou a garganta, porque como ela é uma bala redonda e tem aqueles furinhos, ela acabou machucando. Eu fiquei com aquele nargando, pai, não, você tá bem, respira. Eu falei, pai, eu não tô, o negócio tá agarrado aqui. E nós, né, éramos de uma família humilde, não tínhamos condições para fazer nada. Naquela época as coisas eram um pouco mais baratas, mas a gente não tínhamos condições. Um salário mínimo naquela época era alguma coisinha. E meu pai falou, meu Deus, o que eu vou fazer? E na hora o irmão Jorge dos Guimarães ligou pro meu pai. Marcelo, eu senti de Deus de te ligar. Naquela época eles estavam firmes na igreja. E meu pai ele falou assim, Marcelo, tá tudo bem, cara? Tá precisando de alguma coisa aí? Alguma coisa para as crianças? Que ele ajudava a gente na época. Meu pai falou, meu filho acabou de se engasgar com uma bala tamarina, não tem nem como levar ele no hospital, porque eu não tenho carro, não tenho dinheiro, não tem nada. Ele, não, eu vou aí agora. E graças a Deus ele pagou tudo, né? Pagou, tinha que fazer um exame, bater um raio-x para ver e tal. E o médico falou, olha, a bala já desceu, mas ela cortou, ela desceu, né? Deu uma arranhada na garganta. Mas vai tomar esses remédios e vai melhorar, graças a Deus, né? Então, irmãos, Deus ele sempre faz milagre. Graças a Deus, o meu milagre foi esse. Eu não sei, cada um tem o seu, cada um viveu o seu, cada um sabe, né, do propósito que Deus tem na sua vida, né? E então, irmão, Deus ele sempre vai operar milagres, vai fazer milagres acontecer, né? E aos olhos carnais, né, ali a gente achava que praticamente já está morto, que engasgado, como é que eu ia fazer para respirar? Então realmente foi um milagre de Deus, né? Então Deus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu separei um versículo aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 16, né? Deus diz assim, Deus presta atenção àqueles que o temem e falam sobre ele. Ele promete abençoar e preservar aqueles que o reconhecem e o que honram em sua vida. Eu não sei, irmãos, se muitas das vezes você tem buscado da forma que você tem que buscar, mas eu confesso que eu tenho que buscar um pouquinho mais. Porque eu preciso melhorar cada dia, como marido, como servo de Deus, como companheiro, como qualquer coisa, como amigo. Porque como eu falei, a vida é feita de escola, a gente aprende um com o outro, né? Às vezes o nosso irmão ali cai, o nosso irmão ali erra, por isso que Deus diz, andar dois juntos se não tiver de acordo, não tem como andar, sempre tem que andar dois juntos de acordo. Então, irmãos, sempre andando dois, porque quando um cair, o outro se levanta, né? E eu deixei aqui uma pergunta para deixar a igreja também. Diz assim, será que você tem buscado e honrado Deus em sua vida, ou você só tem buscado e honrado Ele dentro da igreja? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? É até aqui, irmãos, que Deus me deu. Tá? E eu agradeço a minha oportunidade.